Oi, gente, tudo bom? Aqui é o professor Hermano e na nossa videoaula de hoje, a videoaula de número 4 do oitavo ano, nós vamos falar sobre a Revolução Francesa e o Império Napoleônico. Vamos lá então? Então, dando sequência aos nossos assuntos de história, iniciando nosso segundo bimestre, a nossa unidade temática ainda é o mundo contemporâneo, né, o antigo regime em crise, mas o nosso objeto de conhecimento da aula de hoje é a Revolução Francesa e os seus desdobramentos, né, suas influências que passaram, surgiram a partir daí e foram tomando conta e influenciando outros lugares, outras épocas. A nossa habilidade de hoje, então, é a habilidade 04 do oitavo ano, que é identificar e relacionar os processos da Revolução Francesa e os seus desdobramentos na Europa e no mundo. Então, para a gente começar a falar, né, da Revolução Francesa, é interessante que a gente se situe onde fica a França, né? Onde que fica a França atualmente? Para quem não conhece, né, a República Francesa é um país localizado lá na Europa e que é composta por vários territórios ultramarinos, por várias ilhas. Ela faz fronteira ali com a Bélgica, com o Luxemburgo, com a Alemanha, com a Suíça, com a Itália, com a Espanha e além de fazer fronteira, né, com as micronações, com os mini países de Mônaco e Andorra. Para quem não conhece a França, né, a bandeira dela é essa formada por três faixas, uma azul, uma branca e uma vermelha. E alguns pontos turísticos muito famosos, muito importantes da França é a Torre Eiffel em Paris, na capital francesa, e a Catedral de Notre-Dame. Então vamos lá entender o que foi a Revolução Francesa. Então, nossa, por que falar de uma revolução que aconteceu num país tão distante do Brasil? Será que ela teve tanto impacto assim? Que ela influenciou, né, o mundo? Que ela influenciou o Brasil? Então, a Revolução Francesa ela ocorreu de 1789 a 1799. Foram 10 anos, né, de muitas transformações sociais, políticas na França e que vão influenciar todo o globo. Na historiografia tradicional, os historiadores usam a Revolução Francesa como se ela fosse um ponto, um marco importante da história. Tanto que ela marca o fim da época que a gente chama de Idade Moderna e inicia o período da Idade Contemporânea. Então, os historiadores usam esse fato histórico como uma marcação importante da periodização da história. Então, olha lá. O que vai estar trazendo de importante a Revolução Francesa? A gente vai ver que vai ser o fim do absolutismo, né? O fim do poder real na França, da família real que governava, o fim dos privilégios, dos benefícios que a nobreza tinha até então. A gente vai ver que o povo vai ganhar muita autonomia, vai ganhar vários direitos sociais que vão passar a ser cobrados e respeitados. Então, assim, a Revolução Francesa, ela influenciou muito outros países a lutarem pela sua independência, influenciou várias nações latino-americanas no seu processo de independência. E até o Brasil vai influenciar, né, a Inconfidência Mineira, aquele movimento que teve o Tiradentes, que lutou pela independência do Brasil. Então, assim, é um fato importante, é um fato significativo que deve ser comentado. Para a gente entender como que surgiu a Revolução, a gente tem que saber como que era a França nas vésperas, né? Antes da Revolução. Então, naquela época, a sociedade francesa ela era dividida em algumas classes sociais, em alguns estados, que é o que a gente chama de antigo regime. Então tinha o primeiro estado, o segundo estado e o terceiro estado. O primeiro estado era formado pelo clero, pelos membros da igreja. E até mesmo nesse primeiro estado existiam algumas subdivisões. Então, por exemplo, tinha o alto clero, que eram os bispos, os arcebispos, os cardeais, e o baixo clero, que era os mais humildes da igreja, digamos assim, os sacerdotes, os diáconos, padres, que vieram do quê? De famílias pobres.
O segundo estado, então, ele já era formado por quem? Pela nobreza real, né, o rei e a rainha, os membros da família real, mas também pelas outras nobrezas. Que nobrezas que eram essas? Nobreza cortesã, aquelas pessoas que vivem na corte, em torno, ao redor do rei. Pela nobreza provincial, que é os que viviam no campo ou nas cidades sem ser na capital, né, nas províncias francesas. E também tinha a nobreza de toga, que era os comerciantes, os burgueses ricos que viraram nobres, não porque eles tinham sangue nobre, mas porque eles tinham tanto dinheiro que eles compraram títulos reais. E por fim, o último grupo, então, o terceiro estado, era o que ficava a maioria da população, né? O povo. Mas lá mesmo entre esse povo existia vários grupos. Então tinha a alta burguesia, que eram os banqueiros, os grandes empresários. Tinha a média burguesia, que eram os advogados, os médicos, os professores. A pequena burguesia, que eram os pequenos comerciantes. Os sans-culottes, que era a camada social urbana, o povo trabalhador, né? Das cidades francesas, que eram os operários, os artesãos, e por último, então, né, a maioria do povo do terceiro estado era composta pelos camponeses, os trabalhadores rurais. Então a França no século XVIII, né, no final do século XVIII, ela era o segundo país mais populoso da Europa. Ela tinha 25 milhões de habitantes. Então era comum que tivesse muita desigualdade social, que tivesse essa divisão da população nessas três ordens, nesses três estados, nessas três camadas. E que a camadas, né, a primeira e a segunda camada, o primeiro e o segundo estado, tivessem privilégios, tivessem vantagens sobre o terceiro estado, o terceiro grupo, composto pelo povo. Então, olha lá. Qual que eram as diferenças sociais, então, entre os franceses? Então, era muita desigualdade social, era gritante essa questão na França. Porque se de um lado tinha o povo, né, o camponês, o trabalhador urbano, os sans-culottes, que viviam nessa situação precária, pagando impostos para o governo, trabalhando por muitas horas, existia então o grupo dos privilegiados. Existia o clero lá, os membros da igreja que viviam no luxo, assim como a nobreza, que trabalhava menos, vivia no conforto, comia melhor e não pagava impostos como o povo. Então, esse aspecto, esse fato, né, do povo ter que sustentar, pagar impostos e a nobreza, o clero, a igreja ficar no privilégio, vai começar a levar o povo a um descontentamento, a querer lutar pelos seus direitos, a querer mudanças políticas e sociais no seu país. Então, olha lá, os sans-culottes, né, eles têm esse nome engraçado, esses trabalhadores urbanos, porque a roupa deles, eles usavam, né, calças. Então, culotte significa, né, um short, uma calça curta que vai ali no joelho, mais ou menos, que era um traje bem típico da nobreza, como dá para ver ali o nobre na imagem. E os sans-culottes, então, eram os sem calção, porque eles não usavam essa calça justa. Pelo contrário, eles usavam uma calça comprida, né, de um algodão, de um material mais barato, menos nobre. Então, olha como a roupa, né, tanto da nobreza quanto do povo, ela contrasta, elas são muito diferentes, elas mostram valores e descontentamento social. Então, se vocês perceberem, o uniforme desse sans-culotte, né, além das calças que eles vestiam, comprida, eles costumavam usar um casaco, que é o carmagnole, e um barrete, essa boina, né? E os sapatos de madeiros, sabotes. Então, isso era a roupa típica da camada popular que trabalhava, né, no meio urbano, na cidade. Enquanto a população, então, nobre vivia no luxo, com grandes vestidos, as mulheres, os homens, então, com esses culottes, essas calças até o joelho, usavam perucas,
roupas, tecidos mais nobres e cores mais chamativas. Então fica bem explícito as diferenças sociais da população francesa durante o Antigo Regime, né? O início ali da Revolução Francesa. A gente não pode esquecer de outros personagens bem importantes dessa época, que foi a família real francesa. Então, o rei daquela época era o Luís XVI, né? Ele governou a França de 1774 até 1792, né, quando ocorre a Revolução Francesa, e ele casou com a rainha Maria Antonieta, né, uma rainha austríaca, que casou lá com ele quando ela tinha 14 anos. E essa rainha Maria Antonieta ela é bem famosa, existem vários livros, filmes retratando a vida dela, né? Então, na história, a imagem dela chegou até nós como se ela fosse uma rainha frívola, ou seja, uma rainha que fica gastando demais, que era exagerada, que fútil, digamos assim, né? E que gerou muitos gastos para a corte, o que ajudou também o povo a se revoltar cada vez mais. Se isso é verdade ou não, né? Há historiadores que contradizem isso, que dizem que, na verdade, ela nem era tanto assim fútil, nem gastava tanto assim, mas que o povo usou a imagem dela para expor, né, mostrar sua revolta e inflamar os ânimos da população, usando ela como a vítima, né, usando como o bode expiatório, digamos assim. Então, da família real, né, desse enlace matrimonial entre a Áustria e a França, foi gerado 4 filhos, do qual somente uma, né, vai chegar à vida adulta, que a gente vai ver mais para frente, de acordo com o assunto for evoluindo. Então, para quem não conhece também, lá na França existe o Palácio de Versalhes, que é o palácio onde alguns reis da França viveram, onde o rei Luís, né, e a Maria Antonieta viviam na época das vésperas da Revolução. Então, hoje em dia, o Palácio de Versalhes é um museu, né? Quem tem a chance de ir à França pode visitá-lo, conhecer seus jardins, a sua parte externa, a sua parte interna, as acomodações que, né, serviram de moradia para a família real francesa durante algumas gerações. Então vamos entender o que aconteceu com a França. Nós vimos a sociedade como que ela era dividida. Nós vimos que tinha o primeiro estado, o clero, o segundo estado, a nobreza, que eram a minoria da população, né? Os dois juntando dava 3% da população, e eles então com vários privilégios de não pagar impostos, de receber homenagens, eram sustentados então pelos 97% restante da população, que era o terceiro estado, como nós comentamos. Então, um dos motivos que vai levar o descontentamento da população, além dessa divisão de classes sociais, foi a crise econômica que a França vinha passando no período. Então, vamos imaginar, se um país está em crise financeira, ele depende do quê? Ele depende dos impostos que é pago pela população. Então, por que só a população pobre pagar os impostos e os outros grupos ficarem nos privilégios? O certo não seria todo mundo pagar impostos, tentar melhorar a situação econômica do país, né? Então isso era uma reivindicação da população francesa, que os outros estados, que os outros grupos também pagassem impostos. Então, além disso, os cofres franceses foram muito prejudicados porque a França se aliou às colônias da América, né, na luta pela independência da Inglaterra. Então, o que foi isso? A França e a Inglaterra, há muitas gerações, tinham uma rivalidade. Então, vocês viram na aula anterior que teve a Guerra dos 100 Anos, né, onde França e Inglaterra disputaram por muito tempo territórios, influência econômica e tudo mais. Então, já existia esse histórico de rivalidade entre essas duas nações, e aí a França resolveu apoiar, né, as colônias inglesas, que mais tarde, né, após a independência, vai virar os Estados Unidos da América, a lutarem contra a Inglaterra, a lutarem contra a sua metrópole, que controlava
eles. Então isso gerou mais gasto para a França. Ela se meteu numa briga, digamos assim, né, que não era diretamente dela, uma guerra que não era dela. Então isso vai agravar mais ainda a questão econômica na França e vai levar o povo a se revoltar cada vez mais, né? Então, uma saída que o rei Luís XVI tentou encontrar para ver se conseguia reverter essa situação e melhorar a crise econômica da França foi reunir, né, a Assembleia dos Notáveis e do Parlamento para discutir como que eles iam fazer uma reforma fiscal, se ia manter ou cortar os privilégios da nobreza e do clero, e se obrigaria todos a pagarem impostos. Então o rei Luís XVI convoca os Estados Gerais, que era uma coisa que não ocorria há mais de 170 anos, ou seja, o que é esse Estados Gerais? É uma assembleia, é um grupo formado pelos 3 estados, então eles iam escolher várias pessoas para representar esses 3 grupos, o clero, a nobreza e o povo. Então, em 5 de maio de 1789, né, o rei, o monarca francês, junto com o clero e a nobreza, eles meio que fizeram um complô de votarem juntos para não perderem as suas vantagens, os seus privilégios. Então, olha que coisa engraçada. Em vez de nessa assembleia a votação ser por pessoa, cada um ter o seu direito ao voto, lá o voto era por grupo, por estado. Então, não tinham 3 estados, seriam 3 votos. E aí, olha só, a nobreza e o clero iam votar juntos. Então seriam 2 votos contra um. O povo, que é a maioria, que é mais pessoas, ia ter o direito a um voto só e seriam facilmente derrotados pela nobreza e pelo clero. Então, o povo, nesse momento da convocação dos Estados Gerais, começa a se revoltar, porque fala: não, isso não é justo. Nós somos a maioria das pessoas e nós temos direito a um voto só, um voto de em grupo. Nós vamos perder para vocês, né, para o clero, para a nobreza. Então, o terceiro estado, o povo, não aceitou essa votação, né, defendida pelo clero e pela nobreza. E em junho de 1789, o terceiro estado saiu da reunião, se retirou, né, e proclamou uma outra assembleia, um outro grupo para discutir essas questões políticas, que foi a Assembleia Geral. E a partir disso, então, eles começaram a defender que o país, que a França, tivesse uma nova Constituição, novas leis, novas regras que garantissem melhor os direitos para a população francesa, principalmente para eles do terceiro estado, que eram os menos favorecidos. Então o rei ficou com muito medo dessa reação do povo, né, dessas manifestações de descontentamento, e aí ele ficou com tanto medo que ele aceitou essa proposta dessa Assembleia, né, Nacional de elaborar uma nova Constituição, novas leis para o país. Então, Luís XVI ele apresentou um programa de governo que ele aceitava agora que a monarquia, né, que o reinado dele fosse constitucional, ou seja, que o rei ia ter que obedecer às leis do país, uma constituição, e não mais ser um rei absolutista como a gente viu anteriormente, que o rei mesmo criava suas leis, fazia tudo como ele bem entendesse. Então, nessa nova Constituição, né, nessa nova ideia de uma monarquia constitucional, a ideia era abolir os privilégios fiscais que, né, o primeiro e o segundo estado tinha até então. O projeto, no entanto, ele manteve algumas coisas, como a cobrança do dízimo pela Igreja Católica, né, e o respeito, a prestação de honra, de homenagens que o povo tinha que fazer, né, se curvar ao clero e à nobreza. Então esse quadro aqui ele mostra a sessão de abertura da Assembleia dos Estados Gerais, né, que foi convocado em 5 de maio de 1789. E olha só que interessante a gente ver como que esses grupos, esses estados estavam distribuídos durante essa reunião, essas votações. Então lá no topo do quadro a gente vê o quê? A nobreza, o rei ali no trono, cercado por membros da sua corte, e no andar de baixo, no canto, membros do clero, a gente consegue ver vários bispos, padres, e o povo, o terceiro estado, sentado na camada
de baixo. Então, olha lá, rei em cima, nobreza no alto, clero e Estado nas partes baixas do ambiente da Assembleia dos Estados Gerais. Então, olha lá, diversos boatos começaram a surgir pela França que o rei pretendia acabar com os Estados Gerais, acabar com essas votações onde o povo estava opinando cada vez mais. Então essa falsa notícia, ela causou muito pânico, ela alarmou os grupos mais pobres da França, que passaram cada vez mais a protestar de forma mais violenta e mais constante na França, causando assim um caos na região. Então, o cenário da França foi ficando cada vez mais complexo, porque o povo insatisfeito cada vez mais ocupava espaços políticos, né, para discutir, para protestar, causar tumulto. E aí os protestos nas ruas foram crescendo cada vez mais, né? Tanto que o rei, tentando acalmar esses protestos, ele convocou outra reunião, né, dos Estados Gerais para discutir isso entre os dias 13 e 14 de julho de 1789 e não conseguiu fazer essa reunião, de tanto que estava tendo manifestações, confusões do povo na França toda. Então, vocês terem uma noção, essa mobilização do povo, né, por direitos, por garantir novas leis, foram chamadas de jornadas populares. E isso vai levar ao acontecimento principal da Revolução Francesa, o marco da Revolução Francesa, que é o 14 de julho, né, a queda ou a tomada da Bastilha. Então a Bastilha, esse castelo que está aí na imagem, na verdade era uma espécie de uma prisão onde por muito tempo todo mundo que era inimigo dos reis franceses, né, ou que falasse alguma coisa que o rei não concordava, inimigo político do rei, ele prendia e mandava para Bastilha. Então, em 14 de julho, a população tão revoltada com o rei, com a nobreza, com o clero, né, com esses privilégios, eles invadiram a Bastilha, essa prisão, libertaram lá alguns presos que tinham, roubaram o arsenal, né, as armas do exército francês que ficavam lá guardados e foram às ruas fazer mais manifestações, mais confusão ainda na França. Então, entre 20 de julho, né, e 6 de agosto de 1789, essa manifestação popular deixou de ser algo só concentrado nas grandes cidades francesas, se espalhou até mesmo pelo campo, e aí vários aldeões, né, vários camponeses começaram a invadir casas de nobres, castelos, aldeias e tacar fogo em tudo, matar gente, saquear esses lugares. Então, esse período, né, de tantas manifestações explodindo por toda a França contra o governo, contra a nobreza, contra o clero, acabou ficando conhecido como Grande Terror. Então esse é um quadro, né, que mostra a tomada da Bastilha, a população invadindo a prisão, que era o símbolo da monarquia francesa absolutista. E que é um marco, né, um feriado importantíssimo na França. Então, para eles, essa data é comemoradíssima. É quando o povo francês se sentiu uma nação mesmo, que todo mundo se uniu num objetivo único. Então, assim, é a data mais importante para os franceses na atualidade. Essas manifestações, então, se espalharam pela França toda e que deixaram, né, a nobreza, a família real, a monarquia muito preocupada, acabou levando que em agosto de 1789 a Assembleia Nacional Constituinte, né, abolisse, acabasse com o dízimo que era obrigado a pagar para a igreja. E também acabou com as obrigações feudais que o povo tinha, né, com os nobres em algumas regiões da França, em algumas terras, de pagar impostos para eles. E aí então surge, né,
esses políticos que estavam nessa assembleia aprovam um documento muito importante, que foi a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. O que esse documento falava? Esse documento ele instituía algumas leis que garantiam a igualdade de todos os homens perante a lei, né? O direito de liberdade, o direito de ter um lugar para viver, uma propriedade privada, o direito à segurança, a resistir à opressão, né? Todas as coisas que fossem inalienáveis, que não dá para tirar do homem, direitos sagrados. Então, a partir desse documento, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, todas as pessoas, na teoria pelo menos, passam a ter os mesmos direitos, independente da classe social. Então, em setembro de 1791, os deputados aprovaram uma Constituição para a França, e nessas leis, algumas mudanças bem significativas surgiram. Então, o poder do rei, do monarca, agora era subordinado à Constituição, ele tinha que obedecer às leis já escritas, ele não podia tirar nada da cabeça dele e fazer o que ele bem entendesse, como até era antes, durante uma monarquia absolutista. Agora o poder estava dividido em legislativo, executivo e judiciário, nessas três instituições, de forma mais equilibrada, onde uma dependesse da outra. Se vocês perceberem, são ideias, né, influenciadas pelos iluministas. Então, os franceses lutaram, brigaram pelos seus direitos, influenciados pelas ideias iluministas que a gente estudou na aula anterior. Então, essa ideia de dividir os três poderes, né, de acabar com a monarquia, já eram ideias antes defendidas pelos iluministas. Nessa Constituição também ficou decidido que o voto agora seria censitário, ou seja, alguns cidadãos poderiam votar, desde que eles tivessem algumas condições, como, por exemplo, ter uma certa renda financeira. Então, o voto ainda não era para todos, mas já tinha sido ampliado para um grupo que tivesse uma certa condição financeira para isso. Tá? O que ficou decidido também nessa Constituição foi que a escravidão ia ser mantida nas colônias francesas. Não tinha escravidão na França, mas nos territórios que a França conquistou e colonizou, como por exemplo o Haiti, né, lá seria permitida e mantida a escravidão de outras populações, no caso os negros, né, lá no Haiti. Também foi feita algumas restrições no mercado, né? E também que essas restrições acabou favorecendo que o comércio fosse mais livre, tivessem mais autonomia as pessoas para comercializar, comprar o que bem entendessem, sem tanta intervenção, interferência do governo da época. Então essas medidas aprovadas nesse documento acabaram demonstrando o quê? Que a burguesia, né, que essas pessoas de camada baixa, mas que estavam enriquecendo com o seu trabalho, passaram a ter mais privilégios, leis que as favorecessem. Bom, enfim, se o povo na França estava se mobilizando, fazendo revoltas, né, fazendo cada vez mais tumulto, causando preocupação nas autoridades francesas, na família real, na nobreza, essa movimentação francesa começou também a causar certo medo, certo receio nos países vizinhos da França. Por quê? Porque eles tinham medo que essa revolução começasse a se espalhar para os países vizinhos também. Então, em abril de 1792, a França entrou em guerra com seus vizinhos, com a Áustria e com a Prússia, porque esses dois países tinham medo, então, que as ideias da Revolução Francesa chegassem, né, até o povo dessas nações e causasse tumulto lá também. O que aconteceu? O rei, né, da França, Luís XVI, acabou sendo condenado pelo povo, acusado pelo povo, de que o rei estava favorecendo que essa guerra realmente ocorresse. Por quê?
E na verdade até era, que o rei achou que se essa confusão, né, da França entrando em guerra com seus vizinhos, isso ia levar o povo a aceitá-lo de volta, a dar o poder de volta nas mãos dele, né, para ver se ele conseguia tirar a França do buraco, sair dessa guerra que eles tinham se metido. Mas ao contrário, né, do que o rei imaginava, o povo não estava contando com essa ideia, não. Então, para vocês terem uma noção, no dia 10 de agosto de 1792, né, no Palácio das Tulherias, o povo invadiu o Palácio do Rei, pegou o rei, destituiu ele, tirou ele do poder, prendeu ele, a esposa, os filhos, né, a nobreza que estava ali ao seu redor, e isso virou uma grande o quê? Manifestação. Então esse quadro que está mostrando aqui no slide de vocês mostra exatamente isso: o povo francês invadindo o Palácio das Tulherias, né, e capturando a família real, tirando eles do trono. Esse Palácio das Tulherias não é o mesmo que eu falei anteriormente, tá? Aquele um de Versalhes. Aqui é um lugar mais afastado, mais no campo, para onde a família real francesa acabou fugindo com medo das manifestações populares. E ainda assim o povo foi atrás deles nesse outro palácio aí, mais escondido, e pegaram a família real. E a guerra continuou ainda, gente. A França continuou sendo atacada em confronto com esses países vizinhos, mas os franceses, né, formaram uma tropa entre membros do povo e conseguiram derrotar esses invasores numa batalha que ficou chamada como Batalha de Valmy, que é o que está sendo representado aqui no quadro para vocês, ok? Então olha lá, com a família real destituída do poder, né, retirada do poder, a França foi proclamada uma república. Então a Assembleia formou-se uma Assembleia Legislativa, né? Foi dissolvida, na verdade, e formou-se novas eleições para ver quem que ia formar essa nova Assembleia de uma França republicana e não mais aquela assembleia que a gente viu lá na época do rei, do primeiro, segundo e terceiro estado. Então, quando a França vira uma república, eles fazem a Convenção Nacional, né? É uma nova assembleia que vai reunir membros do povo das várias camadas sociais para votarem, decidirem sobre as leis francesas. Então, nessa nova forma de governar, de opinar na política pública, vai surgir alguns grupos bem específicos. Então, por exemplo, ao lado direito da bancada vai surgir os girondinos, que eram os representantes das camadas mais ricas, da alta burguesia, que eles não queriam que o povo tivesse tanto poder, eles defendiam o rei, né, que o rei ficasse no poder, que essas revoluções que estavam tendo acabassem. Então esse seria o lado direito. Ao lado esquerdo da bancada ficava os jacobinos, né, que já era um grupo de posição assim, mais radical, que defendia os interesses do povo, o interesse popular. Por exemplo, eles queriam a morte do rei, eles não queriam só o rei preso, eles não queriam a chance de o rei voltar ao poder, eles preferiam então que a família real fosse descartado. No caso, né, os jacobinos eram liderados pelo Robespierre. Nós vamos falar já já mais sobre ele. Também do lado esquerdo, na parte mais alta da bancada, em cima dos jacobinos, ficavam, né, os sans-culottes, ficava o grupo chamado também de montanha. Então, os sans-culottes nós vimos que eram os trabalhadores urbanos, né, também assim bem radicais, que queriam botar fogo em tudo, digamos assim, queria a morte do rei, queria direito para o povo,
não queria tanta conversa assim, não. Então, os sans-culottes eram os operários, os artesãos, os lojistas, como a gente já comentou anteriormente. E ali embaixo da bancada, né, um grupo que ninguém sabe se estava mais para o lado da direita ou mais para o lado da esquerda, foi o que a gente chamou de planície ou pântano, ou seja, o centrão. É aquele grupo que de um lado, uma hora eles estão do lado da esquerda, uma outra hora eles estão do lado da direita, ou seja, eles ficam do lado que mais convém a eles no momento. Então, hoje em dia, quando a gente fala na política nacional, né, na política mundial, em partidos de direita, em partidos de esquerda, em partidos do centro e centrão, essa ideia tudo vem da onde? Vem da Revolução Francesa, né? Da proclamação da República Francesa, desses partidos que surgiram com esse ocorrido. Então, por isso que a gente fala que os partidos de direita defendem as classes sociais mais altas, os partidos de esquerda defendem as camadas mais populares, mais baixas. E o centrão, então, que é o pântano, a planície, é aquele grupo que troca de lado de acordo com o que convém mais. Bom, depois de tanta pressão dos jacobinos, que era o grupo mais revoltado, mesmo assim, mais ligado ao povo, a família real da a monarquia francesa acaba sendo condenado à morte. Então, Luís XVI e a esposa dele, a Maria Antonieta, vão parar na guilhotina. A guilhotina, para quem não sabe, é aquela lâmina, né, que solta, que ela cai e corta a cabeça da pessoa. Então, antigamente, quando algum nobre, né, ou alguma pessoa do povo fazia algum crime que a condenação era a morte, normalmente eles eram degolados em praça pública, mas era a machadada. E aí a machadada nem sempre dava certo. Às vezes a pessoa errava a machadada, aí a pessoa não morria na hora, ficava ali sofrendo, agonizando, né? Então, o que foi discutido ali durante a Revolução Francesa, né? Meio essas manifestações todas, que teria que ter uma forma de morte mais rápida, menos dolorosa e que fosse para todos, que não tivesse distinção se é para camada pobre, camada alta, e aí então decidiram que a guilhotina seria, digamos assim, mais humana, né? Causaria menos sofrimento aos condenados. Então o rei é guilhotinado em 21 de janeiro de 1793 por pressão do Partido Jacobino, né, do Partido do Povo ali que queria por fim à monarquia. 9 meses depois, então, eles executaram a rainha Maria Antonieta e as crianças, né, os filhos do casal, ficaram prisioneiros por alguns anos. Inclusive, o menininho deles, que seria o próximo herdeiro do trono, ele acabou morrendo, né, 2 anos depois da morte dos pais dele, com apenas 10 anos de idade, por estar ali sendo maltratado na prisão, né? Comendo mal, tá vivendo em condições sub-humanas. O único membro da família real ali, dos filhos do rei e da rainha francesa que vai sobreviver, vai ser a filha mais velha, né? Que vai ainda ficar uns anos encarcerada, mas depois ela acaba sendo libertada. Então, olha lá, com a família real morta, e agora a França sendo uma república, novas eleições, os partidos ali jacobinos e girondinos, né, se enfrentando para ver quem ficaria no poder, quem acaba levando inicialmente a melhor é o partido dos jacobinos, é o partido, digamos assim, do povo. E aí, alguns jacobinos bem famosos nessa época foi o Robespierre, o Danton e o Jean Paul Marat, que são esses três que estão aqui na tela de vocês. Esses três jacobinos tiveram muita importância nesse papel de luta revolucionária, né, de colocar ou de conquistar direitos para o povo. Então, para vocês terem uma noção, com a morte do rei e a guerra ali com os países vizinhos cada vez ficando mais grave, o que aconteceu? Surgiu o período que a gente chama de período do terror na França. Foi o período que os jacobinos
governaram a França, liderados pelo Robespierre, que está a foto aí ao lado. E aí o Robespierre, durante o governo dele, ele acabou sendo muito radical com o povo. Por quê? Para ele impor as vontades, os direitos que ele queria para a população, ele começou a perseguir todo mundo que fosse contra ele. Então, para vocês terem uma noção, ele criou um comitê de salvação pública, que era um órgão que ia zelar pela segurança interna da França. E aí, então, zelar pela segurança da França é o que? É perseguir os inimigos, é perseguir quem pensasse diferente, quem trouxesse alguma ideia que pudesse arriscar esses direitos que o povo estava conquistando até então. Então, para vocês terem uma noção, na República Jacobina, eles criaram a lei dos suspeitos, ou seja, eles começaram a perseguir os inimigos da Revolução. Então, as pessoas dos partidos contrários ao jacobino, por exemplo, da planície, do pântano ou dos girondinos, que tivesse alguma ideia que fosse muito contra o que os jacobinos pregavam, eles eram acusados de traição ou de inimigos públicos e eram, né, condenados à morte, à execução. Que tipo de execução? A guilhotina, como a gente falou então. Para vocês terem uma noção, durante, né, os meses que o Robespierre ficou no governo, ali, os jacobinos no poder, 300 mil pessoas foram presas e 17 mil foram guilhotinadas, né, perderam a sua cabeça por estarem, teoricamente, digamos assim, indo contra o que era pregado pelo povo, pelos partidos jacobinos, ok? Mas o governo jacobino não pode ser só falado ou lembrado por ter, né, mandado o povo para a guilhotina. Eles fizeram várias medidas que foram assim democráticas, né, que revolucionou aquela época. Então, para vocês terem uma noção, foi no governo jacobino que criou-se a lei do preço máximo, onde era estabelecido um certo preço máximo para salários, para produtos, para as pessoas não ficarem, né, explorando demais as outras, colocando o preço que quisesse, ou pagando altos salários mais do que a pessoa realmente merecesse. Então ele criou, né, o Robespierre ali, o governo jacobino, uma lei que equilibrasse, digamos assim, as coisas, que marcasse um limite para os preços. Foi no governo dele também que teve o tabelamento dos preços dos produtos. Então agora, por exemplo, a farinha não ia custar um preço diferente em cada lugar da França. Ia ter um certo preço comum por todo o território, um tabelamento, né? Aumentou os impostos então, para os mais ricos, afinal de contas, os jacobinos eram o partido do povo. É lógico que eles iam tirar alguns direitos, algum privilégio dos outros grupos. Então passou, né, os impostos foram aumentados e agora os mais ricos também pagavam impostos. Teve uma maior proteção, né, legal de leis que favorecessem as camadas mais pobres. Durante o governo jacobino teve algumas conquistas militares, né, nessas guerras contra os países vizinhos. O direito ao voto, que antes era censitário, só alguns votavam, né, os que tinham uma certa renda, durante o governo jacobino mudou a lei. Agora o voto era sufrágio universal masculino, ou seja, todos os homens tinham direito ao voto. Não interessa se é rico, se é pobre. Os homens podiam votar, mas é só os homens. As mulheres estavam excluídas dessa lei, dessa situação. Então, durante o governo jacobino, né, surge essa Constituição nova da República Francesa, mostrando esses direitos para o povo. Algumas terras da nobreza e da igreja foram confiscadas, foram tiradas deles, e os jacobinos fizeram uma reforma agrária, ou seja, distribuir essas terras que eram dos nobres da igreja para os mais pobres, para as camadas populares trabalharem, produzirem, sobreviverem nessas terras. Surgiu nessa época, né, na Revolução, o lema que era liberdade, igualdade, fraternidade.
que até tem a ver com a bandeira nacional francesa, né, onde cada uma dessas cores significa uma dessas palavras, que é o lema francês: liberdade, igualdade e fraternidade, que era pelo que os revolucionários lutavam durante a Revolução Francesa. Aboliram a escravidão nas colônias francesas, a gente viu que na outra mantiveram, né? O Haiti continuou tendo escravos negros, então, agora no governo jacobino, não, eles aboliram a escravidão. As colônias francesas tiveram, né, que libertar os seus escravos. Criou então a bandeira nacional, essa bandeira que a França usa até hoje surgiu nessa época dos jacobinos. Surgiu o hino nacional, que é cantado até hoje por lá, chamado a Marselhesa. E foi elaborado um novo sistema de medidas, né? Então, hoje a gente tem nosso sistema de medida, não tem? Mede as coisas por metro, quilômetros e por aí vai. Antigamente, ou até hoje em dia, né, outros países usam outros sistemas de medida. Então, por exemplo, lá nos Estados Unidos eles não usam os quilômetros que nem a gente usa, eles usam as milhas, é outra medida. Então, lá na França, naquela época também eles usavam outros tipos de medidas, de pesos para as coisas. E aí, após a reforma dos jacobinos, cria-se um novo sistema de medidas. Foi criado também um novo calendário, o calendário da Revolução, onde cada mês tinha a ver com as estações do ano, né? Então eu coloquei para vocês aqui no slide, na tela, um exemplo do calendário francês, os meses, os nomes que tinham. Então, por exemplo, tinha mês que tinha a ver com as chuvas, é o mês da pluviose, o mês do germinal, que as coisas estão germinando. Tinha o mês floreal, das flores. Nivoso, que é da neve. Brumaire, que é das brumas. Tipo, da névoa também, né? Do vento, Vindimare. Então, assim, cada mês lembrava algo climático, relacionado às estações do ano que eles viviam. E os períodos deles eram diferentes, né? Um certo mês começava na metade ou no finalzinho de um mês nosso, terminava no outro. Então aí tem uma imagem para vocês entenderem qual que era o período de cada mês da época. Então a partir da Revolução Francesa eles começaram a usar esse calendário novo, com esses meses com nome diferenciado. Então a gente vai ver alguns acontecimentos aqui que vai citar na tela, nos slides, que vai aparecer sempre as duas datas. A data no nosso calendário e a data no calendário da Revolução, ok? Então, olha lá, e as mulheres, elas participaram da Revolução Francesa? O que elas fizeram, né, de interessante nesse período? Então, as mulheres, elas ajudaram muito nas manifestações. Elas iam às ruas junto aos homens, né, a protestar, brigar pelos seus direitos. Mas, apesar de tudo isso, né, da grande participação feminina nesse processo revolucionário, elas acabaram não conquistando todos os direitos como os homens, por exemplo. A gente viu que os homens ganharam o direito ao voto, as mulheres não. E olha que as mulheres estavam ali ao lado, né, participando de tudo desde o início. Pra vocês terem uma noção, foi um grupo de mulheres camponesas que ajudou a capturar a família real francesa, quando certa vez eles tentaram fugir da França, com medo das manifestações que estavam começando, né, a eclodir, a se espalhar por todo o país. Foram elas que barraram a fuga da família real e escoltou a família real até de volta ao palácio. Teve mulher que fez parte do exército de revolucionário, lutou, né, com os revolucionários. Mas uma mulher então famosa que vale a pena comentar, que a gente já até falou na aula anteriormente, foi a Marie Gouges, né, ou Olympe de Gouges, que ela chegou na época a fazer um documento chamado Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã, que era tipo uma resposta à Declaração dos Direitos do Homem, que é onde ela reivindicava que as mulheres tinham que ter igualdade perante a lei igual aos homens. Direito à educação, direito à justiça, a uma propriedade privada, ao voto, né? E por aí vai. Por causa que a Olympe de Gouges ela defendia uma ideia mais próxima das ideias dos gerondinos, inclusive ela até era
a favor de que não matasse, né, a família real na época, ela acabou sendo presa como uma inimiga da França pelos jacobinos e foi parar na guilhotina também, como tantas outras pessoas. Tá? Então, nesse momento, né, que está falando das mulheres, as mulheres que lutaram tanto pela Revolução, elas foram até impedidas de assistir depois as sessões do parlamento durante o governo jacobino. Então, olha só, com os jacobinos no poder, fazendo esse terror todo contra os seus opositores, mandando o povo para a guilhotina, o que aconteceu? Houve uma reação dos outros partidos, que a gente chama de reação termidoriana. Então, assim, o grupo lá do Centrão, da planície, né, do pântano, se uniu com os girondinos, com o partido de direita, e deram um golpe. Tiraram os jacobinos à esquerda do poder. Então, em 27 de julho de 1794, ou melhor, né, no dia 9 de Termidor, se for o calendário da Revolução, por isso chama reação termidoriana, porque aconteceu no mês de Termidor, que para nós é julho, houve esse golpe, houve essa mobilização dos dois partidos ali contra o partido que estava no poder, o partido jacobino. Então, no caso ali, o líder do partido jacobino, que era o Robespierre, que a gente viu que estava mandando, né, perseguir e guilhotinar os seus inimigos, ele acabou sendo preso, né, e executado pelos seus inimigos. Ou seja, ele mandou tanta gente para a guilhotina e ele acabou sendo guilhotinado também pelos seus rivais. Então, olha só, com a união do Pântano e dos girondinos, agora eram eles que estavam no poder, eram eles que iam criar as leis, né, mexer com a Constituição do país. E aí então a população do terceiro estado, que era representada pelos jacobinos, vão acabar vendo que alguns dos seus direitos conquistados estavam correndo risco de serem retirados. Em 1795, né, foi eleito um novo diretório, um novo governo, formado por 5 deputados, e uma nova Constituição foi elaborada. Novas leis foram elaboradas agora por quem? Pelos girondinos, pela planície, pelo pântano ali, né? E aí, essas leis dessa nova Constituição, ela trouxe de volta a ideia do voto censitário, ou seja, agora não era mais todo homem que votava, era só os homens que tivessem uma certa condição financeira. Então, olha lá os direitos que o povo tinha conquistado sendo retirado pelos partidos que defendiam o interesse das classes mais altas. O governo, então, desse diretório, no entanto, ele não foi capaz de trazer uma instabilidade para a França, né? Os impostos, o povo deixou de pagar impostos, os cofres públicos começou a esvaziar, a inflação econômica na França começou a crescer mais, né? Então, pensando em tentar controlar essa situação que a França estava entrando de novo, acalmar os ânimos da população, dos jacobinos, que estavam começando a fazer protestos com seus direitos perdidos e tudo mais, o que aconteceu então? O governo da época deu um novo golpe, apoiou um novo movimento. Dessa vez, apoiaram que um jovem general da época, chamado Napoleão Bonaparte, que tinha ganhado muita fama, liderando alguns exércitos, vencendo algumas batalhas para a França contra as monarquias vizinhas, né? Que ele assumisse o poder, o governo francês. Então esse golpe, né, que esses partidos apoiaram Napoleão Bonaparte a se tornar um membro da política francesa, acabou recebendo o nome de golpe do 18 Brumário. Por que 18 Brumário? Porque Brumário, né, era o mês
do calendário que eles usavam na época, calendário da Revolução. Mas 18 Brumário seria o equivalente ao nosso 10 de novembro, ok? Então, em 10 de novembro de 1799, né, Napoleão Bonaparte, apoiado pela burguesia, dá um golpe e toma o poder do governo francês. Quando Napoleão toma o poder do governo francês, surge o consulado. O que é o consulado? Né? É uma forma de governo, um regime político, onde três pessoas, três cônsules, iam governar junto à França. Então, Napoleão foi o principal dos três cônsules ali, o que mais mandava, o que tinha mais autoridade. Mas ele não tomava as decisões sozinhas inicialmente, tá? Com ele sendo o primeiro cônsul, né, o mais importante dos três ali, ele passou a defender um governo mais conservador, um governo mais centralizado, onde ele tinha mais autoridade, né? Por mais que ele não fosse assim um chefe do Estado, né, um chefe de governo. E aí, então, durante essa política, né, esse governo do Napoleão, a política francesa teve também algumas mudanças significativas. Como, por exemplo, foi criado o Código Civil Napoleônico em 1804. Né? Esse código serviu para organizar e unir as leis da França, regulamentar os direitos que a população tinha, né? Confiscar terras da nobreza e por aí vai. O Napoleão, no governo, ele estava enfrentando muita oposição dos outros grupos. Então tinha gente lá nos partidos que defendia a volta da monarquia, que queriam que a família real voltasse ao trono, que algum membro da família que sobreviveu à Revolução Francesa, né, herdasse o trono e que a França voltasse a ser monarquista. E aí, para impedir isso, né, que algum parente do rei morto retornasse ao trono, o que aconteceu? O Napoleão ele convocou uma votação, um plebiscito, para que ele se tornasse um cônsul vitalício, ou seja, ele governasse, administrasse ali a França até a sua morte, e não que vencesse como uma eleição que tem um prazo para começar e terminar. Aí ele faz essa pesquisa, ele se torna, né, o cônsul vitalício que ia administrar a França, e 2 anos depois disso ele acaba fazendo uma nova votação para que o povo votasse e colocasse ele como imperador da França. E aí realmente ele acaba conseguindo se tornar imperador da França através de uma eleição onde o povo, né, votou a favor dessa ideia. Então, assim, durante o governo que o Napoleão foi o imperador da França, né, ele acabou gerando alguns conflitos com os países vizinhos. Então, para vocês terem uma noção, a Inglaterra, a Áustria, a Prússia e a Rússia se uniram, formaram um grupo, uma coligação, né, e declararam guerra contra a França. Por quê? Porque durante o governo do Napoleão, a gente vai ver que ele começou a entrar em guerra com países vizinhos, a conquistar territórios para a França, a ampliar o domínio francês na Europa. Então, assim, com medo dessa expansão que os franceses estavam tendo na Europa, esses países vizinhos se uniram e formaram esse grupo para guerrear, para derrubar o Napoleão, né? E evitar futuras conquistas. Então esse quadro é um quadro bem famoso que mostra a coroação do Napoleão e da esposa dele, a Imperatriz Josefina. Ele é o que está em pé no centro do quadro, com a coroa nas mãos, né? E a esposa dele é que está ajoelhada. Bom, enfim, Napoleão ele acabou ficando famoso por ser, além de um imperador, né, da França, ser um grande guerreiro, né, liderar o exército francês em diversas vitórias. Então, para vocês terem uma noção, nos anos
que ele ficou no governo, ele enfrentou várias nações vizinhas ali dele na Europa e trouxe várias vitórias para o povo francês. Pra vocês terem uma noção, né? Qual que era o maior sonho do Napoleão? Era derrotar a Inglaterra, que era a inimiga histórica da França. E para tentar então atingir a Inglaterra, ele tentou invadir ela. Mas para quem não sabe, a Inglaterra é um país formado por ilhas, né? Então a Inglaterra fica isolada pelo mar. E na época a Inglaterra tinha a melhor marinha. Então assim, nessa batalha, né, da França contra a Inglaterra, a França saiu derrotada, né? Principalmente na Batalha de Trafalgar. Por quê? Porque os navios ingleses eram superiores aos franceses. Em compensação, como Napoleão viu que não tinha como derrotar a Inglaterra ali de cara, ele se voltou a atacar os outros países ali da região, né, da região, seus vizinhos, para aumentar os seus domínios. Então, você tem uma noção, ele atacou e derrotou a Prússia, ele pegou algumas regiões da Península Itálica, né, de regiões que hoje em dia seria a Itália. Ele conseguiu isolar a Áustria dos seus aliados ali, da forma que ele dominou a região. Então, assim, ele derrotou algumas tropas russas, como russas e austríacas na Batalha de Austerlitz, em 1805. Enfim, cada ano ele ia dominando uma região ali por perto, conseguindo tirar um pouquinho do poder das nações vizinhas ali. Pra vocês terem uma noção, em 1806, pensando em derrotar a Inglaterra, ele criou um plano para tentar arruinar a economia inglesa. Qual que era o plano? Ele decretou o bloqueio continental. O que era isso? Ele proibiu que os países da Europa comercializassem, comprassem coisas da Inglaterra, para ver se quebrava a economia inglesa. E aí, alguns países não obedeceram essa regra, né? Por quê? Porque já eram aliados da Inglaterra, dependiam economicamente da Inglaterra. Foi o caso de Portugal. Portugal, por exemplo, fingiu que estava obedecendo o Napoleão, mas o rei português comprava, comercializava, mantinha relações comerciais com a Inglaterra escondida dele. Quando Napoleão descobriu que as regras do bloqueio continental não estavam sendo seguidas, Napoleão manda as tropas francesas invadir Portugal, conquistar Portugal. E olha só como isso influencia a nossa história do Brasil, porque foi nesse acontecimento, nessa invasão francesa em Portugal, que obrigou a família real portuguesa a pegar uns navios e fugir para o Brasil. E aí o Brasil vai, nessa época, né, 1807, 1808, com a vinda da família real portuguesa do Brasil, a passar por várias transformações, desenvolver em vários aspectos. Então, olha só de novo como as histórias se cruzam. Napoleão, que pôs fim, digamos assim, à Revolução Francesa, né? Acabou invadindo Portugal, obrigou a família real portuguesa a vir para o Brasil. Olha como as nossas histórias estão interligadas. No final de 1811, a Rússia também descumpriu esse bloqueio, né, contra a Inglaterra. Então, em 1812, Napoleão e suas tropas invadiram a Rússia. Inicialmente, eles estavam vencendo essa guerra contra a Rússia, mas aí a Rússia criou uma estratégia para derrotar o exército francês. Qual que era a estratégia? Era o povo fugir para o interior da Rússia. Enquanto o povo fugia, eles iam destruindo tudo, eles iam queimando as suas próprias colheitas, eles iam destruindo as suas próprias casas. Para quê? Para que quanto mais as tropas francesas invadissem o território russo, eles não tivessem mantimento para se abastecer. E aí eles iam ficando enfraquecidos de acordo com que eles iam entrando no território russo. E aí realmente a estratégia deu certo, porque o exército francês, quando chegou, né, na capital russa,
Moscou, eles já estavam fracos, cansados, sem suprimentos, porque durante todo esse trajeto, todo esse caminho, eles não conseguiram se abastecer, já que o povo russo estrategicamente ia destruindo tudo. Então aqui eu trouxe um mapa para vocês que mostra as conquistas do Napoleão. E olha só que interessante, se vocês olharem, vocês vão perceber que ele conseguiu muita coisa. Então, olha lá, o que está em verde é o território francês, é o Império Francês na época. As regiões que estão em amarelo, Bruxelas ali, Saboia, são territórios que a França conquistou em 1801. Já as regiões que estão assim em rosinha, tipo próxima à Itália ali, região também de Amsterdã, foram territórios que a França conquistou em 1812. As que estão em amarelo forte, tipo a Espanha, o Grão-Ducado da Varsóvia, o Reino de Nápoles, né, que hoje em dia seria parte da Itália, tudo que está em amarelo forte eram os países vizinhos ali, aliados da França. Já tudo que está em roxinho eram os que estavam em guerra contra a França. Então a Rússia, a Suécia, a Inglaterra, a Áustria, a Hungria, a Prússia, Portugal, né, estavam contra a França e Napoleão nesse contexto, nessa época, ok? Bom, enfim, o que aconteceu com Napoleão? Né? Com o fracasso dele na campanha, na guerra ali contra a Rússia, o Napoleão, que até então era amado pelo povo, apoiado politicamente por grande parte da população, começou a ter o seu prestígio arranhado, a sua imagem desestabilizada, enfraquecida. E aí, então, o que aconteceu? Em 1814, a capital da França, Paris, foi invadida por tropas da Áustria, Prússia e Rússia e fizeram o Napoleão, o imperador, a abdicar do trono, a sair do trono, para não, a guerra não se aumentar mais, não ter um fim mais trágico. Então, com o Napoleão abdicando seu trono, ele foi exilado, ele foi mandado, preso, digamos assim, para a ilha de Alba, lá no Mar Mediterrâneo, onde ele ficou por 300 dias lá como prisioneiro. E o que aconteceu na França? Já que não tinha mais o Napoleão e foi os países vizinhos que estavam com medo, da revolução, dessa ideia que teve na França, onde a família real perdeu as cabeças. Que os governos dos países vizinhos que tinham reis fizeram? Colocaram, o irmão do rei Luís XVI, que perdeu a cabeça na Revolução Francesa, o Luís XVIII, no poder. Então trouxe a monarquia de volta para a França. Então vamos recapitular. A França era uma monarquia, tinha reis, teve a Revolução Francesa que derrubou, matou a família real, colocou o povo no poder. Essa revolução então causou medo nas nações vizinhas, porque as nações vizinhas tinham família real no governo, eles estavam com medo então do povo ter a mesma ideia nos seus países e matarem eles, tirarem eles do poder. Então o que eles fizeram? Entraram em guerra com a França, derrotaram lá o imperador do povo, digamos assim, que foi o Napoleão, e colocaram a família real francesa, membros, herdeiros da família real francesa, de volta no poder. Enfim, entre setembro de 1814 e 1815, esses países das nações vizinhas eles formaram um congresso, uma reunião chamada Congresso de Viana, lá na Áustria, e que eles decidiram isso mesmo, que eles iam, sempre que tivesse alguma revolução na Europa, alguma manifestação do povo, que eles iam entrar em guerra, eles iam interferir e garantir que as famílias reais ficassem no poder, que essas ideias não se espalhassem por aí. Então, o Napoleão, que estava prisioneiro, exilado lá na ilha de Alba, começou a receber notícias de que o povo francês estava insatisfeito, porque a França tinha retornado a sua monarquia, tinha retornado a ter um rei. Então, em 1815, o Napoleão fugiu do exílio dele, lá da ilha, retornou para Paris. Lá o povo recebeu ele de volta,
bem aclamado. Ele formou uma tropa e tomou o poder de volta, tirou o rei Luís XVIII do poder. E aí, esse governo que o Napoleão reconquistou durou apenas 100 dias. Né? Por quê? Porque teve outra guerra. Então, a Rússia, a Áustria, a Prússia, a Inglaterra, né? Aquele grupo que tinha sido formado no Congresso de Viana, foi lá e atacou Napoleão e as tropas de Napoleão e venceram ele na Batalha de Waterloo, na Bélgica. Então, dessa vez, né, o Napoleão foi derrotado de uma vez por todas. Ele acabou tentando fugir para a América, mas não conseguiu. Aí ele foi preso pelos ingleses e mandaram ele para uma ilha, né, a ilha de Santa Helena, lá no meio do Oceano Atlântico, onde ele ficou sob vigilância, né, como prisioneiro da Inglaterra, e permaneceu lá até a sua morte em 1821. Então ele ficou assim uns 6 anos, né, como prisioneiro, mais ou menos ali na ilha de Santa Helena, até que ele faleceu, tá? Enfim, a França, que até então tinha conquistado alguns territórios na época que o Napoleão foi imperador, ela acabou tendo que devolver tudo para as nações das quais ela tinha conquistado esses territórios, né? E com o fim dessas guerras napoleônicas, com o fim do Napoleão, o Luís XVIII volta, ele é reconduzido de novo ao poder e fica como o rei da França por alguns anos. Então esse é um quadro que mostra, né, a Batalha de Waterloo ali, dos franceses contra as nações vizinhas unidas. Bom, espero que vocês tenham entendido um pouquinho do que foi a Revolução Francesa, captado essa ideia de como o povo unido conseguiu, né, derrubar o governo da nobreza, conseguiu derrubar a família real e trazer várias transformações políticas e sociais para a população, para as camadas mais populares. A gente viu que, infelizmente, não durou muito tempo, mas as conquistas da Revolução Francesa foram para sempre, né? Então, aguardo vocês na nossa próxima videoaula. Espero que vocês leiam o material complementar. Dúvidas, me enviem no privado, pelo Facebook ou pelo WhatsApp. E não esqueçam de fazer as atividades referentes a essa nossa videoaula, ok? Então, até a próxima. Aguardo vocês. Tchau, tchau.